Texto de Josué, capítulo 14, que diz: sem dúvida, você deve estar lembrado de que o Deus Eterno disse a Moisés com respeito a você e a mim, quando estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos de idade, quando Moisés me enviou para espiar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme ao lado do Eterno, meu Deus. E Moisés me prometeu: você herdará a terra que os seus pés pisaram. Ela será sua e dos seus descendentes, pois você é dedicado a Deus. Hoje eu estou com 85 anos de idade, tão forte quanto na época que Moisés me enviou. Tenho forças ainda para sair à guerra. Por isso, me dê a região montanhosa que Deus me prometeu. Você sabe que os gigantes vivem ali. Mas se o Eterno for comigo, eu os expulsarei, como ele me prometeu. Esse texto fala da divisão do território, a terra prometida. Caleb recebe parte de um território prometido, que foi prometido a ele por Deus. Ele está com a idade de 85 anos e ainda se sente encorajado para mais um desafio: expulsar os gigantes da sua terra e se estabelecer com a sua família. Um homem que decidiu crer em Deus, em vez de se entregar ao desânimo como os outros espias. A sua força e motivação estavam fundadas na sua relação com Deus, construída ao longo de uma vida. Algumas lições que ele nos fornece sobre envelhecimento. A primeira: o envelhecimento é mais uma questão mental do que física. Ele diz assim: hoje estou com 85 anos de idade, tão forte quanto na época que Moisés me enviou. Caleb diz que a terra é boa, que ele vai derrotar os gigantes, porque Deus está ao lado do seu povo. A maioria lamenta a situação e quer voltar para o Egito, mas ele demonstra um tipo de postura que se renova a cada desafio. Nunca permitir que problemas da vida abatam o ânimo e a motivação. Por isso, o envelhecimento ruim é aquele que afeta principalmente a consciência e o estado emocional, levando pessoas a reclamarem da vida, na medida em que suas memórias são todas negativas, cheias de decepção. A questão não é tanto a idade, mas a maneira de pensar. Há muitos jovens que se comportam como se já estivessem no fim da vida. Tudo para eles é difícil, complicado. As pessoas não os entendem, não as amam. As barreiras sempre são maiores do que o seu esforço. E eles têm uma relação ruim com a família. O resultado é que os anos vão passando. Quando a idade aumenta, eles só repetem o que sempre foram. Não foi o envelhecimento que os deixou amargos, mas a maneira como sempre lidaram com a vida. A segunda lição é que o envelhecimento só é negativo quando deixa de nos motivar a novos desafios. Caleb diz: você sabe que os Enaquins vivem ali em cidades fortificadas. Se Deus for comigo, eu os expulsarei. Os gigantes que ele quer enfrentar, com 85 anos, eram muito fortes. Mas ele garante que pode expulsá-los da terra, com a ajuda de Deus. Ele diz isso baseado em duas questões. A primeira, experiência, acumulada no passado, onde ele ajudou os israelitas a avançar e conquistar o território. Segundo, as estratégias que ele criou para compensar a perda da vitalidade com o planejamento certo. Com essa idade, ele ainda tinha planos. Até então, ele tinha ajudado os seus irmãos a conquistar os seus territórios. Agora havia chegado a sua vez. O que mostra que a maior parte da sua vida, ele trabalhou para os outros, atendendo, socorrendo, amparando. Mas agora, ele considera que é o momento de cumprir os seus próprios sonhos. E a história bíblica mostra que ele conseguiu. Expulsou os gigantes e deu parte da sua terra à sua filha e futuro genro. O lado positivo do envelhecimento é que ele nos permite recuperar aqueles sonhos que ficaram guardados na gaveta por causa do trabalho, da criação dos filhos
e das responsabilidades da agenda. Agora, com a idade coincidindo com a aposentadoria, é o momento certo de abrir as gavetas e colocar em ação os projetos que sempre desejamos. Um novo curso, atividades físicas, dedicação a alguma obra social, uma viagem pelo mundo, um ministério em prol da causa de Deus. É preciso combater essa prática de associar a aposentadoria com o banco da praça, lugar onde idosos ficam falando da vida alheia o dia inteiro, ociosos, sem objetivo algum. O envelhecimento não precisa ser a antessala da morte. Ele deve se tornar a fase em que finalmente temos tempo livre para fazer o que queremos e para nos sentirmos realizados e úteis a muitas pessoas. Beethoven compôs a sua mais famosa obra, Nona Sinfonia, já completamente surdo e idoso, e morreu 3 anos depois da estreia dessa obra, consagrado pelo público e eternizado por suas músicas. Em terceiro lugar, um envelhecimento é saudável quando construído sobre comunhão com Deus. É dito para Caleb: você herdará a terra que os seus pés pisaram. Ele é um modelo de devoção a Deus, na medida em que construiu com Deus uma relação sólida ao longo dos anos. Foi essa confiança em Deus que ele pôde dizer que a terra prometida seria conquistada, que todos deveriam obedecer à palavra de Deus. Foi com esta fé que, com 85 anos, tomou posse da sua propriedade. A sua fé não sofreu diminuição, nem crise ao longo dos anos. Ele escolheu a Deus como parceiro da caminhada, e os resultados foram evidentes, como a sua história comprova. Salomão diz no final do livro de Eclesiastes: honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor vá embora. Ele escreveu estas palavras no fim da vida, mas a sua história foi marcada desde a juventude por um amor a Deus. Sua oração inicial, quando Salomão assumiu o governo de Israel, prova isso. Ele pede que Deus lhe dê sabedoria, mais do que dinheiro e mais do que fama. E o final do livro termina em Deus. A conclusão de tudo é o seguinte: tema a Deus, faça o que Ele mandar. Eclesiastes capítulo 12. Seu primeiro livro é Provérbios. Tudo começa com Deus. Ele é a chave de tudo. Só os ignorantes é que esnobam a Deus. O seu segundo livro sobre a vida, Eclesiastes, termina em Deus. Faça tudo o que Ele mandar. Portanto, o envelhecimento cheio de medos, reclamações, amarguras, é resultado desta opção em se afastar do Criador. Como a velhice é mais um estado de alma do que uma condição física, cuidar da alma é a prioridade. A alma não envelhece, nem perde a paz e alegria quando direcionadas a Deus. Quem envelhece focando só o corpo, a beleza física, o exterior, tem mais chances de ficar infeliz do que aqueles que valorizam a devoção, o amor a Deus e a saúde da alma. Porque a única coisa que nós vamos levar dessa vida é a nossa alma. Se ela foi bem cuidada ao longo do tempo, o céu será apenas a plenitude aumentada do prazer. Mas se a alma morreu dentro de nós, sufocada pelo dinheiro, preocupações e tantas outras coisas, nós teremos uma eternidade inteira para lamentar. Como é que você vai envelhecer? Perto de Deus ou longe da presença dEle? Existe um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já não têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Que Deus te abençoe.